A revolução da graça está acontecendo. Amém. O apóstolo Paulo, em Atos 20, chama de Evangelho da Graça. Deus está restaurando o Evangelho da Graça no mundo inteiro. Posso ouvir um amém? Existe muito tempo que Deus tem dado a nós neste mundo antes da volta do seu Filho. Deus sabe quando ele vai voltar, então nós, na verdade, não sabemos. Mas sabemos por causa dos eventos e como Deus está lidando com o mundo. Sabemos que Deus está dando à terra mais uma chance. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus usa as coisas simples e os fracos para confundir os poderosos. Amém. Deus usa o que chamamos de vaso frágil para matar o general dos inimigos de Israel. No livro de Juízes, e nem tinha uma espada, mas tinha um martelo e um prego. Deus usou Gideão, o menor da sua família, com um sonho de pão cevado. Deus o fortaleceu. Deus usou um menino chamado Davi contra um guerreiro gigante. Amém. Deus então usa as coisas que não têm reputação e sem nenhum valor na mente dos homens para confundir os grandes e os sábios. Deus faz assim. Os heróis, certos heróis, nas parábolas que Jesus contou, sempre eram os perdidos, os últimos, os menores. Quando ele contava parábolas, ele falava sobre o perdido, o último e menor. O filho perdido recebeu um favor maior. A dracma perdida, a ovelha perdida. Os últimos serão primeiros. Ah, pastor Príncipe, eu tenho que ter grande fé. Não, a menor fé não é quanta fé você tem, mas em quem você coloca sua fé. Se você vê mais dele, ele vai dizer você tem uma grande fé. Se você vê pouco dele, você tem pequena fé. Simples assim. É ele, não você. Posso ouvir um amém? Semana passada nós terminamos a série sobre os 4 evangelhos. Falamos do evangelho de Lucas, que começa com o sacerdote surdo e mudo. Zacarias termina com a ascensão de Jesus, abençoando um sacerdote que abençoa e um grupo, outros sacerdotes, que adoram e glorificam a Deus. Eles não são mudos. Amém. E temos um sumo sacerdote hoje que ouve o nosso clamor. Quando ele subiu ao céu, sabemos que ele está sentado agora à destra de Deus. Em breve ele vai se levantar e vai voltar para nós. Quero falar sobre o Senhor à direita de Deus Pai, porque isso é importante para nós hoje. Nós falamos sobre isso no final do culto e eu quero continuar hoje porque durante minha viagem, minha última viagem, que foi a trabalho, na verdade, o Senhor falou comigo entre um culto e outro, e o Senhor falou comigo, eu quero enfatizar essa verdade mais do que nunca. Eu te dei essa verdade muitos anos atrás e desejo restaurar isso no corpo de Cristo. E é a verdade de 1 João 4,17. Vamos ler isto. Nisto é perfeito o amor para conosco. Olha, eu gosto dessa versão porque ela é precisa e é fiel ao original grego. Em outra versão diz, aqui está o nosso amor sendo aperfeiçoado. Olha, amigo, não é questão do seu amor ser aperfeiçoado, mas o amor sendo perfeito para conosco. Nisto é perfeito o amor para conosco, e se você olhar o contexto, você vai ver isso. Deus te ama, amém? E agora o amor de Deus por você se culmina na sua vida. Amém? Chegou a ser completo. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Como entender que Deus nos ama completamente? Porque a Bíblia diz que devemos ter confiança no dia do julgamento. Eu sei que no dia do julgamento vai chegar o dia do juízo e alguns dizem os crentes não passam por isso, pastor. Tem algo que se chama o juízo de Cristo. Mas escute bem, crente, você não vai ser julgado. Na verdade, o trono do juízo de Cristo, na Bíblia não aparece o juízo. É chamado bema, assento de Cristo. Se você assistir um filme romano, tipo Ben-Hur, alguma coisa assim, você vai ver no lugar onde o imperador dá a coroa para o guerreiro vencedor. Aquele lugar onde o imperador fica, neste evento, é chamado bema. Sim, bema também foi usado para executar e dar sentença, mas
O assento bema de Cristo é para dar galardão. A Bíblia diz: se você crê em Cristo, você passou da morte para a vida. Outro verso diz: se você crê em Cristo, você nunca entrará em juízo. Nunca. Juízo ficou para trás. Então você vai passar no tribunal de Cristo, mas somente para receber recompensas. Se a sua obra foi feita de ouro, que representa o poder divino, prata, da redenção baseada na graça, pedras preciosas como estava no peito do sumo sacerdote, amém, que representa a igreja, ou seu trabalho, foi feito de madeira, esforço humano ou palha, a glória seca do homem, palha, tudo isso fala do homem. Você tem recompensa ou não tem recompensa? É só isso. O tribunal de Cristo. Você vai se apresentar a Ele no seu corpo glorificado. No tribunal de Cristo, todos vamos estar diante dele com o corpo glorificado. Você sabia que aquele juiz, vamos chamá-lo de juiz, não se esqueça que esse juiz é a minha justiça. O juiz é a sua justiça, não se esqueça. Você não vai ser julgado para ir ao céu ou ao inferno, é o juiz do trono branco, não vamos passar por ele. Posso ouvir um amém? Olha, você recebeu muito nesse curto tempo, foi um bom estudo bíblico, um bom estudo bíblico. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo? Amém. Então, eu posso fazer as coisas certas, mas talvez eu estou fazendo com os motivos errados. Amém. Tudo isso é palha e madeira. Mas se eu sirvo ao Senhor com os motivos certos, Deus não está preocupado só com o que você faz. Jesus falou aos Efésios: conheço a tua obra, o teu trabalho e tua paciência. Ah, isso é bom, pastor Prince. Eles têm obra, têm trabalho, têm perseverança, paciência. Mas olha, Jesus os corrigiu, teve que repreendê-los. Repreendeu o líder da igreja dizendo: está faltando algo que era fé, esperança e amor. Olha isso. Em Tessalonicenses, diz o quê? A sua obra de fé, a sua obra de amor, sua paciência ou perseverança da esperança. Efésios tinha tudo, mas faltava fé, esperança e amor. Agora permanecem fé, esperança e amor. E o maior deles é o amor. Não é só o que você faz, mas por que você faz o que faz. Posso ouvir um amém? E o Senhor falou comigo que este verso, Ele quer que eu enfatize cada vez mais no meu ministério, Ele quer que as pessoas preguem mais neste verso, porque os milagres estão acontecendo. Vamos ler de novo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Este é o uso primário sobre o dia do juízo, mas também tem uma segunda forma de aplicar isso. Tem um dia que chega na vida de todo crente quando você é provado, quando você é testado. E não pense que é Deus o tempo todo. O diabo pode te testar. O homem pode te testar. É o dia em que você vai ser testado. A palavra ali é ser testado. Ser checado. É o dia de crises. De fato, uma das palavras para juízo é a palavra crises. De onde vem crises? O dia de crises. Para que tenhamos confiança no dia da crise. Você vai ter confiança no dia da adversidade. Amém? Porque como Ele é, porque tal Ele é, somos nós também neste mundo. Eu sei que não é assim que está em outras versões, mas aqui, nesta versão, está de forma poderosa, com apenas algumas sílabas. Porque qual Ele é? Somos nós também neste mundo. Amém. Se dissesse como Ele era, já seria bom. Como Ele foi quando esteve aqui, limpando os leprosos, abrindo os ouvidos dos surdos, abrindo os olhos dos cegos, levantando os mortos. Se fosse como Ele foi, já seria bom. Não, a Bíblia diz: o Cristo que levou os nossos pecados e as nossas doenças no seu corpo, naquela cruz, ressuscitou sem eles. Ele ressuscitou sem eles. Amém. E o Pai o assentou à sua direita. Deus disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Aleluia! Que quer dizer, com cada dia que passa, mais um inimigo sob seus pés. Com o passar de cada dia, mais um inimigo debaixo dos seus pés. Todos os inimigos foram derrotados na cruz, mas gradualmente estão sendo colocados aos pés de Jesus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E o último inimigo é a morte física. A morte física foi derrotada na cruz, mas esse último
inimigo, que é a morte física, vai ser posta sob seus pés e vai acontecer no arrebatamento. Teremos um corpo novo, posso ouvir um amém? Então a cada dia você pode esperar mais um inimigo debaixo dos seus pés. Mais um inimigo sob seus pés. As coisas estão só melhorando e melhorando para a igreja. E falo de igreja e não de prédio, ok? Todos vocês. Glória a Deus. Olha, não só Cristo se assentou, não se esqueça. Ele se assentou como nós. Hebreus 9 diz que ele está na presença de Deus por nós. No grego, Ruper, nos representando. Ele está lá nos representando. Amém? Estamos assentados com ele. Olha isso. Tem a mesma atitude que ele tem agora mesmo à destra do Pai. Tem essa atitude de trono. Sabe qual é? Senta-te à minha direita, até que eu faça. O Pai o disse, assenta-te à minha direita, descanse, até que eu, Pai, ponha os inimigos por escabelo. E você está nele. Olha isso. Você ainda tem dores no seu corpo. Você ainda está passando por lutas. Você passa por adversidades. Certo? Elas estão ali. Mas o Pai fala para você, assenta-te. Assenta-te, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Tenha a mesma atitude. Eu chamo de atitude do trono. Uma atitude de trono. Amém? Qual ele é, somos nós neste mundo. Então, eu pegava este verso e eu diria, na mensagem, como ele é justo, assim somos nós neste mundo. Como ele está debaixo do favor de Deus, assim somos nós neste mundo. Como ele está longe de Satanás, Satanás não pode alcançá-lo, assim somos nós. Ele pode atacar, mas 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, não seremos atingidos. Deve ser a nossa atitude. Como ele é, assim somos nós neste mundo. Posso ouvir um amém? E o Senhor falou comigo alguns anos atrás e me disse, filho, quem disse para você que é somente sua posição comigo? Não é somente isso que fala. Como ele é na sua saúde, assim é você neste mundo. Porque o Senhor disse, você tem sua vida. A vida depende da saúde. Saúde é vida. Tira a saúde, não tem vida. O seu corpo se torna somente algo vazio. Comecei a pregar isso. E uma irmã se tornou famosa, o seu testemunho é conhecido no mundo inteiro. E começa com um. Eu não sabia que naquela semana ela iria fazer um mamograma. Os médicos estavam preocupados com ela. Encontraram um caroço no seio dela. Ela pegou o diagnóstico, ela tinha escutado a mensagem. Porque eu preguei como Jesus é na sua saúde. Assim somos nós neste mundo. Mesmo com sintomas no seu corpo, comece a confessar isso. Amém? Diga ao Senhor, tu tens essa enfermidade no seu corpo, eu falei isso. Na mensagem ela disse, que ela escreveu no teste, Jesus, tu tens caroço no teu seio? Ela me mostrou o teste, ela voltou aqui e me mostrou. No próximo teste que ela fez, não encontraram nada. Certo? E desse testemunho recebemos tantos testemunhos, nem sei qual vou ler. Você ouviu um agora? Aquele da China. Um casal que escuta a minha mensagem. Ela disse que ela foi diagnosticada com um problema que eu não sei nem direito qual é o nome daquilo. E eles não podiam ter filhos, por isso, não tinham condições. Mas olha o que fizeram. Confessaram como Jesus é. E Jesus não tem essa doença. Assim somos nós neste mundo. E o Senhor falou comigo, recentemente dizendo, filho, eu quero que você enfatize isso na área de cura. Mais pessoas precisam ouvir isso. Na verdade, mais do povo de Deus precisa ouvir isso, 1 João 4,17, para que traga a nossa cura. Posso ouvir um amém? Então, essa ordem veio diretamente do Senhor, mas já temos testemunhos durante muitos anos que eu já preguei essa palavra, e tenho enfatizado isso na cura também, mas eu acho que não tem sido tão forte como deveria, então de agora em diante, é o que eu vou falar. Vamos ter tantos testemunhos. Amém? Uma senhora escreveu para nós e disse assim, tem tantos testemunhos aqui. Certo. Ela é de Nova York, Estados Unidos. Eu tinha dores fortes na minha perna direita. Quem tem dor na perna direita? Especialmente quando eu usava escadas ou levantava. Os médicos falaram que era artrite e me enviaram para a terapia. Meu seguro cobria só 18 tratamentos e no 14º tratamento não senti melhora alguma.
Durante esse tempo, meu joelho esquerdo começou a doer. Tive que parar a terapia. Pastor Prince, eu estava escutando a mensagem que você mencionou que uma senhora foi curada de caroço nos seios. Eu pensei, se ela recebeu a cura, eu também recebo. Eu não conhecia as escrituras como 1 João 4,17, mas eu disse, Jesus, tu não tens dores no joelho, portanto eu também não tenho dor no joelho. Eu não sei quando que a dor saiu, mas quando ela saiu, eu chorei pela primeira vez em muitos anos. Tinha parado de me ajoelhar por causa da dor, mas agora ajoelho sem nenhuma dor. Eu agora também posso me levantar do lugar que eu estou sem esperar 5 a 10 minutos até a dor passar. Não sei como agradecer a Deus. É um prazer subir e descer as escadas, me assentar em cadeiras normais, me dobrar para pegar alguma coisa no chão e usar um vaso comum. Antes disso, até banheiro para deficiente era um problema para mim. No encontro de idosos, é um prazer pegar as coisas para as pessoas quando eu tenho a chance de fazer isso, em vez de esperar alguém fazer isso por mim. Eu tento falar do meu testemunho para todo mundo que começa a reclamar de dores no joelho. Quem quiser ouvir, a Deus seja a glória. Isso não é incrível? Antigamente em Israel, o sumo sacerdote de Israel se levantava para todo o Israel. E essa é a razão por que o nosso Senhor hoje, Deus não diz, considere o profeta Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Não fala isso. Mas sim considere o sumo sacerdote, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é hoje o nosso sumo sacerdote. Se pensar nisso, por 2000 anos, ele tem sido sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio real. Agora, o sumo sacerdote, olha bem, isso representava o povo para Deus. O profeta vinha de Deus, representando Deus para o povo. Ele falava ao povo da parte de Deus. O sumo sacerdote representava o povo para Deus. Então, todo ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o Kadosh HaKadoshim, e ele aspergia sangue. Porque o sangue fala. O sangue fala. O sangue de Jesus fala de coisas melhores que o sangue de Abel. O sangue do Cordeiro fala de perdão. O sangue de Jesus fala de perdão e fala de reconciliação, redenção da maldição, cura, vida e perdão. Amém? Bênçãos para você e sua família. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, nem falava nada. Amém? Ele aspergia o sangue no propiciatório, na Arca da Aliança, aspergia o sangue uma vez, porque uma vez para Deus basta. 7 vezes diante de Deus, do trono, fala da sua posição, você tem posição perfeita diante de Deus. 7 vezes no chão, uma vez na arca, ele deixava o sangue falar, ele não falava. Quando a Bíblia diz que Jesus intercede por nós, você deve entender, sim, eu creio que ele ora com os lábios também, mas também os cravos, as marcas mostram que o seu pecado já foi pago. A Bíblia diz que ele se assentou simplesmente pelo fato de que os seus pecados foram perdoados. Jesus não poderia estar onde está hoje, não poderia estar sentado à direita de Deus, se os seus pecados não foram perdoados. Como você sabe, pastor Prince, Hebreus 1 diz, tendo purificado os nossos pecados, ele se assentou. Tendo purificado, limpado os nossos pecados, ele se assentou. Ou seja, ele não se assentou como filho de Deus. Ele não se assentou, e ele sempre foi. Ele não se assentou como Deus encarnado, isso ele para sempre será. Ele não se assentou como, vamos dizer, rei de Israel. Isso ele é, e um dia ele vai voltar e vai ser rei em Israel. Amém? Ele vai reinar na cidade santa de Davi. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele se assentou simplesmente pelo fato de que os seus pecados foram perdoados. Jesus não poderia estar onde está hoje se os seus pecados não foram perdoados. Assentar-se quer dizer descansa. Uma vez, Deus descansou. Depois de Deus ter criado tudo, Deus descansou no 7º dia. A primeira menção do sábado fala do descanso da criação. Não redenção, criação. Deus fez tudo e descansou. Não é incrível? Quando fala da criação, só demorou um capítulo, Gênesis 1, falando da criação. As estrelas que todas as pessoas estudam
estrelas que estão a milhões de anos-luz, até o Sol é uma estrela, as estrelas que tanto falamos delas, 5 palavras, ele fez as estrelas também. Mas quando se trata da redenção, quando se fala de salvar o homem perdido, sabe, gastou mais do que 50 capítulos. A parte final do livro de Êxodo, todo o livro de Levítico, uma grande parte do livro de Números, 50 capítulos. O tabernáculo somente fala da redenção de Deus, mais de 10 capítulos. Amém? Parece que a prioridade de Deus é a redenção, porque o descanso da criação foi perdido. Adão, com seu pecado, atrapalhou o descanso de Deus. Deus teve que trabalhar, teve que matar um animal para vestir Adão e Eva. Amém? E por isso Jesus falou aos judeus, meu pai trabalha no sábado e eu também trabalho. E perguntaram, como pode fazer isso? Meu pai trabalha e eu também. Por que Deus está trabalhando? Porque o homem atrapalhou o seu descanso. Até finalmente Jesus naquela cruz, amém, levou os nossos pecados, seus pecados, os meus pecados. E ele foi punido e julgado pelos nossos pecados. E finalmente ele clamou, está consumado! Todos os pecados foram eliminados. E Deus descansou. E dessa vez esse descanso não é perturbado. E a Bíblia diz que você e eu devemos trabalhar para entrar no seu descanso. O resto é descrença. Para que ninguém entre no exemplo de descrença, porque aquele que entrou no descanso de Deus também cessou de fazer suas obras, como Deus descansou das suas. O que foi isso, pastor? Não sei. Mas foi bom, foi tudo bom. Amém? Você está entendendo? Então, Jesus está à direita de Deus, está assentado. Os sacerdotes no Antigo Testamento nunca sentavam. Porque todos os dias as pessoas pecavam e tinham que trazer novos sacrifícios. Eles tinham uma mesa, mas sem assento. A mesa da proposição sem assento. No templo, eles sempre trabalhavam, trabalhando. O nosso sacerdote se assentou. Mas você tem que entender por que ele está ali. Quando pensar em Jesus, não pense que, ele está lá como Deus. Isso ele sempre foi. Você está olhando para um pregador que enfatiza a divindade de Jesus e hoje em dia não enfatizam mais isso tão fortemente como eu. Você sabe disso? Quando pensar em Jesus à destra de Deus, Deus quer que você saiba que um de nós chegou lá. Um homem chegou lá. Um homem agora está na glória. O chamamos de homem celestial. Aleluia. Ele é um homem que representa você e eu. Seu coração bate com afeição e simpatia de um homem. Ele sabe o que o homem passa. Ele já esteve aqui. Ele se assentou onde você se assenta. Amém. Ele sangrou, chorou, sofreu. Ele também morreu. Ele sabe o que é ser um homem. Ele deu sua vida por você, ele te ama. Então mesmo Jesus, à direita de Deus Pai, é homem para sempre. E Deus quer que você, quando pensar em Jesus, não pense que ele é Deus. Não, ele é Deus, o Pai e Jesus também. Não tire isso, é 100% Deus. Mas Deus quer que você o veja como homem. Ele também é 100% homem. Um bebê que nasceu para morrer. O Natal está chegando. Amém. Celebramos a sua encarnação. Mas preste atenção nisso. A Bíblia diz, em João, o apóstolo disse que se alguém não confessa que Jesus veio em carne e sangue, não é de Deus. Por que confessar que Jesus veio em carne? Olha isso, escute bem. Todo bebê nasce da carne, certo? Tem outro jeito? Então por que será que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que ele nasceu da carne não, é de Deus, mas é o anticristo? Porque dizer que nós nascemos na carne, Jesus Cristo veio em carne. Isso fala de uma existência anterior. Ele é o único que pôde vir em carne. Ou seja, 100% Deus e 100% homem. Você entendeu isso? Agora, ele está à direita de Deus Pai. Por que ele está à direita do Pai? Porque ele purificou os pecados. Você o vê assentado? Descanse, seu pecado foi perdoado. Se você pecar hoje, ele não vai se levantar e... lá vou eu. Ele não virá a morrer de novo, entendeu? Porque quando ele estava pendurado na cruz e ele, sendo Deus, e como Deus, ele levou seus pecados e Deus o Pai, que mora fora do tempo, porque Deus criou o tempo foi feito por ele. Então, Deus foi capaz de levar os pecados que você cometeu no dia que você cometeu seu primeiro pecado até o dia que você encontrou a Jesus Cristo. Não estou falando da morte. A Bíblia não fala certas coisas. Como nós falamos, um dia vamos morrer. Paulo sempre fala
de olhar para a esperança, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Isso é uma atitude das Escrituras. Está me ouvindo? Amém? Então, até o dia que você vai encontrar Jesus face a face, todos os seus pecados foram postos sobre Jesus na cruz. Nenhum ficou fora. Então hoje você acabou de pecar quando você estava vindo para cá. Bem, qual a solução? Agradeça a Deus, já foi perdoado. Quer dizer que você vai pecar mais? Não. Aquele que é muito perdoado vai amar muito. Se vive pecando, vivendo uma vida de pecado, eu duvido se você nasceu de novo. Amém? Um pecador pode fazer o bem. Certo? Mas é pecador. Um verdadeiro crente, às vezes peca. Mas ele é um crente. Amém? Você está entendendo? Então, quando você pensa em Jesus, à direita de Deus Pai, pense assim, Israel, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, no Yom Kippur, dia da remissão, e ele morresse lá, e tivessem que tirá-lo, olha o que acontecia. Acabou. Todo mundo vai para casa. E podem esperar um ano muito ruim, terrível, de grandes trevas à sua frente. Mas, se o sacerdote saísse, com braços erguidos e sorriso no rosto, as pessoas festejavam. Por quê? Porque sabiam que Deus o aceitou. Amém? Podiam esperar um ano cheio de bênçãos, com abundância, e um ano de vitória. O problema é que todo ano isso acontecia porque era temporário, baseado em sangue de animais que não era eterno. Mas a nossa salvação, a nossa redenção não foi baseada no sangue de animais, mas no sangue do precioso Filho do Deus vivo. Era o sangue de Deus que corria pelas veias do Emanuel. O sangue foi derramado e esse sangue é eterno, meu amigo. Aleluia! Então, se o sacerdote fosse bom e o povo fosse ruim, que geralmente era o caso, Deus aceitava toda a nação. Amém? Mas se o sacerdote fosse ruim e a nação fosse boa, que geralmente não era o caso, Deus rejeitava a nação por causa do sacerdote. Não era nada seguro, porque se um bom homem que esteve ali por muitos anos, todo ano ele fazia isso, e agora ele vem cansado como um velho homem, ele não tem mais 19 anos, mas agora está com 120 anos e quase morrendo. Ele está muito velho. E o seu filho é um desviado, seu filho gosta de participar das baladas de Jerusalém. Não havia Jerusalém nem balada, eu entendo isso, certo? Mas era alguém que gostava de festas, de drogas. Drogas do deserto. E ele sempre está bacana, legal, eu tenho que ir no Santo dos Santos falar com Deus. Ei, 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 ei. Você esqueceu o sangue? Sangue? Ah, isso aqui? Olha o sangue. Agora eu tenho sangue. Já imaginou o sacerdote assim? Ele vai ser o próximo sumo sacerdote? E pode imaginar, o sumo sacerdote, que é um sacerdote muito bom, está velho e o seu filho é assim. Então não havia segurança. Israel passava por isso, não tinha segurança. A Bíblia diz o nosso sumo sacerdote: vive pelo poder de uma interminável, entendeu? Interminável vida. Ou seja, Jesus é bom, Deus te aceita. Amém? Jesus tem o favor de Deus, Deus te aceita. Você tem que aprender esse princípio de representação, como Israel. Foi quando os filisteus ficaram em um canto parecendo boxe. Na montanha, na verdade. Israel também estava ali. Finalmente, os filisteus falaram: olha bem, não temos que lutar. Escolhe um campeão e nós vamos enviar o nosso. E o campeão deles veio muito alto, muito feio e sem um dente. Nem posso falar isso direito porque muita gente é sensível. Ok, sua boca não era bonita. Ele não tinha a estética muito correta. Ele tinha um pouco de cabelo por todo o seu corpo. Ele tinha problemas com sua aparência. E ele veio, certo? E disseram: por que todos nós devemos lutar? E muitos morrerem. Escolha um campeão para lutar comigo. Você conhece a história? Ninguém em Israel, nenhum soldado ali. E Davi então chegou. O jovem Davi nem pôde usar a roupa de um soldado. Ele foi lá como um pastor. É uma figura do grande filho de Davi, que lutou contra Golias.
certo? Não tinha uma arma, mas só uma pedra foi, e aquele gigante caiu. Bum! Acabou. Assunto encerrado. Deus usa os fracos para confundir os fortes, e Davi fez algo que todos os filmes de Hollywood deviam aprender. Quando o gigante cai, não vai beijar a garota. Corta a cabeça do gigante, porque senão ele vai acabar se levantando enquanto você está beijando. Então Davi pegou uma espada e cortou a cabeça daquele gigante. Amém. Agora ele está morto. Amém. E Davi, uma coisa estranha aqui, a Bíblia diz, não sei se você viu isso, eu vi isso anos atrás. Davi pegou a cabeça. Isso foi no Vale de Elá, que fica a muitas milhas de Jerusalém. Davi pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém e enterrou ali. Por que Davi fez isso? Por que não enterrou lá? Porque Elá está a muitas milhas de Jerusalém. Já fui em Elá. E vocês também já foram. Tem que pegar um ônibus, viajar por um tempo, até chegar em Jerusalém, onde você fica no hotel. Davi pegou a cabeça e levou até Jerusalém e a enterrou lá. A história termina assim. Deixe-me falar isso. Anos atrás eu descobri um pequeno ensinamento rabínico, e você deve saber que isso não é de Jesus. Mas eles falam isso, certo? Existe uma montanha, um pequeno monte, que cresceu da caveira de Golias que Davi enterrou. Mais tarde se tornou mais alto, certo? E foi chamado de Golgolia. O monte de Golias. A palavra se corrompeu mais tarde, se tornou Gota. O monte da caveira, onde o grande filho de Davi seria crucificado. Onde a cabeça de Golias foi enterrada. A promessa, que foi a primeira promessa para Adão e Eva, foi que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente sabemos que representa o diabo. E Jesus crucificado ali esmagou a cabeça da serpente. O grande filho de Davi derrotaria Satanás. Amém. Aleluia. E nos salvou. Nos remiu da maldição. Nos abençoou. Amém? E ressuscitou dos mortos. Você tem que entender que quando Jesus ressuscitou, o mesmo corpo que carregou seus pecados e doenças, levantou sem eles. E se assentou à destra de Deus. E o que ele faz lá, Pastor Prince? É só isso? Não. Meça a sua identidade hoje com daquela pessoa à direita de Deus. O diabo vem a você e diz, olha, o que você acabou de pensar? Quando o pastor falou daquilo, daquele outro, você ficou irado com ele? Haha. Olha o que você pensou, olha isso. O diabo vai sempre dizer para você, olha o que você pensou. Olha o seu pensamento, as suas emoções. Você se chama de cristão? Você viu quando essa irmã chegou aqui? Você disse, eu sei porque ela está aqui. Ela está aqui porque ela quis voltar para a nossa igreja para conhecer um homem. Porque ela está solteira. Sabe? E você pensa assim e diz, ah, meu Deus, estou adorando a Deus? Você pensou isso durante o louvor. Olha, vivemos num mundo desse jeito. Tem alguém que não passa por isso? Vivemos num mundo assim, dizer, pare com isso, com aquilo, com aquele outro. Não basta. Nós até queremos parar, mas nós nem sabemos como. Nós nem descobrimos o que está acontecendo até, sabe, acontecer. Para você olhar para si mesmo, sempre olhar para si mesmo. O Espírito Santo em você vai mostrar Jesus e dizer, olha bem, o que ele pensa. E é um dos meus ensinamentos sobre o sacerdote. Eles tinham uma fita na testa feita de ouro chamada Santidade ao Senhor. E diz isso no verso em Êxodo 28, desde que essa fita dourada estivesse na cabeça do sacerdote, o povo seria todo aceito. Amém? Quer dizer o quê? Jesus não tem que ter uma coroa de ouro. Seus pensamentos são de ouro. Seus pensamentos são puros. E a Bíblia diz que porque os seus pensamentos são puros, você é aceito. E por quanto tempo os pensamentos dele serão puros? Para sempre. E você é aceito para sempre. Amém? E o diabo diz, olha para si mesmo. Até quando você ora, até quando você lê a Bíblia, ele diz, não é suficiente. O fulano ora 3 horas. Você orou 10 minutos. Ou você lê 3 capítulos da Bíblia, ou você lê o devocional do Pastor Prince, algo assim, certo? Ele diz, isso não basta, fulano lê 4 devocionais diferentes. Ele até escreve um. Sabe? Então, olha para fulano, olha para ciclano, ele compara horizontalmente.
É o que o diabo faz. Se você faz o bem, não é bom o suficiente. Né. Mas o Espírito Santo diz, olha para Jesus. Qual ele é, somos nós neste mundo. Ele é justo, você também é. Você não sente isso? Mas Deus diz, esquece o sentimento. Sentimento é sentimento. Realidade é o que Deus vê e Deus diz, este homem é como eu te examino. Eu olho para este homem para te julgar. Eu olho para este homem para analisar você. Eu olho para este homem e qual ele é, assim é você neste mundo. A pergunta não é, será que eu sou bom? Mas será que ele é bom à destra de Deus? A pergunta, eu sou aceito, devia ser, será que ele foi aceito à direita de Deus Pai? Será que Deus vai me favorecer? Ele é favorecido por Deus? Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, como no Salmo 91. Eu quero estar no esconderijo do Altíssimo. Ele está no esconderijo do Altíssimo. Viu? O Espírito Santo leva sua mente a Jesus. E por isso toda pregação no púlpito tem que ser uma exposição sobre Jesus. E agora temos um interesse grande de ver Jesus. Até os seus títulos e ofícios e tudo mais, porque agora sabemos que somos coerdeiros com Jesus, qual ele é, assim somos neste mundo. E quando alguém fala sobre Jesus, eu escuto porque ele é meu investimento. Está falando de mim. Quero saber mais sobre Jesus. Por quê? Porque como ele é, assim sou eu. Neste mundo. Posso ouvir um amém? Aqueles que investem em ações em bolsa de valores, sabe? Você é capaz de ficar olhando para todas as ações que você nem investe nelas, você nem olha para elas e olha exatamente na que você está interessado. Mesma coisa. Estamos interessados em Jesus. Pregamos sobre Jesus. Queremos ouvir mensagens sobre Jesus. Jesus mesmo ensinou, quando ressuscitou dos mortos, ele foi ao caminho de Emaús, porque haviam dois, creio que era marido e mulher, Cleopas e a sua esposa, voltando da jornada de 7 milhas, de Jerusalém a Emaús. Eles estavam tristes, estavam preocupados. Por quê? Porque tiraram os olhos de Jesus. O centro do seu coração não era Jesus. De fato, falaram para Jesus sem saber que era ele, dizendo, pensamos que seria ele que redimiria Israel. Então Israel era o foco. Talvez você está triste hoje, talvez você está preocupado hoje porque Jesus não é o centro. Os seus negócios são. Talvez Jesus não é o centro, o seu filho é. E você usa Jesus para o seu centro. E eles tentaram viver assim, e Jesus de lado. Pensávamos que ele salvaria Israel. E Jesus disse, honestos e tardios de coração para crer. E a Bíblia diz que ele impediu que os seus olhos o vissem. E ele disse, honestos e tardios de coração para crer. 2 acusações contra a igreja hoje. Nécios é o quê? Quem não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento é nécio naquela área. O problema da igreja hoje é que ela é nécia, ou se tem conhecimento, Jesus disse que era tardio de coração para crer, é tardio para crer. E qual é a solução para isso? Para ignorância, conhecimento e também para descrença, Jesus começou a expor coisas concernentes a si mesmo. No Antigo Testamento, e isso era uma jornada do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito. Ele começou por Moisés, os 5 primeiros livros, coisas concernentes a si mesmo. Como eu falei agora, não é a Bíblia toda que é evangelho. Eu prego muito no Antigo Testamento porque você pode usar os tipos, e então você mostra Jesus, isso é evangelho. Está me ouvindo? Quando fala da oferta de sacrifício, os ensinamentos sobre o sumo sacerdote, tudo do Antigo Testamento. Mas quando coloca Jesus ali, então é o Evangelho. Não é mais só a palavra de Deus, mas a palavra de Cristo. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Você está entendendo? E basta dizer, Senhor, como tu és, assim sou eu neste mundo. Eu falo coisas como, Senhor Jesus, tu és jovem. Ele nunca envelhece no céu. A Bíblia diz que o orvalho da mocidade está sobre ele. Eu digo, Senhor, tu és jovem, eu também sou jovem neste mundo. Eu não sou velho, às vezes levanto e eu sinto, eu quero ir lá, mas eu estou muito cansado. Você já sentiu isso, cansado assim? E você acha que está velho, sabia? E você faz de tudo, e aí você descobre que tudo era um sonho. Você está aqui. Já passou por isso? Você se vê fazendo um monte de coisas e não fez nada. Quando isso acontece, eu olho para Jesus e eu digo, Senhor Jesus, como tu és forte, saudável, à direita de Deus Pai. Eu também sou neste mundo. Então faça algo. Você crê? Você crê? Levante-se. Se mova. Senhor, aqui estou. Às vezes o diabo quer colocar sintomas mentirosos em nós.
Eu não estou dizendo que vai ser de forma instantânea, eu quero que você saiba disso. A manifestação nem sempre é instantânea. Mas honre ao Senhor. Honre a palavra qual Ele é, nós somos neste mundo. Uma vez, eu senti algo que foi muito terrível, dor nos ombros, e eu pensei, vai ser um dia terrível, eu estou debaixo de um ataque, sabe? O diabo não quer que eu pregue neste domingo, mas algo me fez lembrar. Assim como mulher você é, não é de acordo com essa dor. Senhor Jesus, como tu és forte, é saudável por completo, eu comecei a fazer apoio, que é algo ruim para os ombros, e comecei. Obrigado, Senhor, como tu és. Assim sou eu neste mundo. Ok, não foi tão forte assim, mas foi. Ai. Obrigado, Senhor. Ok. Como Ele é, não ria. Um dia eu vou fazer, bem aqui. E então eu acordei. Era um sonho. Então, faça algo. Amém. Honre ao Senhor. Você não quer se levantar. Você não quer ir trabalhar porque está cansado. Eu acho que eu estou com febre. Eu acho que meu nariz está escorrendo. Minha garganta está ruim. Levanta e sacode a poeira e diga, Senhor, como tu és neste mundo, assim sou eu, e faça alguma coisa. Diga que você é forte. Diga que você é jovem. Diga que você é dinâmico. Amém? Porque isso não está baseado em exercícios, e eu não sou contra exercícios, algo assim, mas é baseado em redenção. Tudo na criação está caindo, mas a redenção, baseada na obra de Cristo, ainda está em pé. Olhe o mundo, entenda uma coisa. Eu sei porque é assim, eu não estou zombando. O mundo depende de dieta. Porque a criação está caída. Certo? O mundo depende da criação. Eles falam sobre o corpo, exercite, e eu acredito nisso. Isso faz bem. Amém? Mas o exercício deve ser expressão de fé. Não uma expressão de tentar alcançar algo que você não tem. E isso é forte. Exercício, como eu disse, deve ser uma expressão de 1 João 4,17. Porque qual ele é, sou eu neste mundo, eu posso exercitar. Não para alcançar, mas porque já alcancei. Mais um testemunho. Este é de uma irmã de Nova York. Em agosto de 2012, fui diagnosticada com um caso de linfoma, câncer no estômago. Depois de fazer endoscopia por alguns problemas, eu passei por vários testes durante meses por causa dessa primeira endoscopia. Antes disso, meu marido e eu descobrimos os ensinamentos do pastor Joseph Prince e escutávamos suas mensagens. Depois do diagnóstico, então, começamos a tomar Santa Ceia diariamente e também confessava que, como Jesus é no céu, sou eu também neste mundo, livre de câncer. Continuamos orando e o hospital continuava fazendo testes para decidir o tipo de tratamento. Uma tomografia me mostrou que o câncer tinha se espalhado por várias partes. Por isso decidiram fazer uma outra endoscopia para olharem de novo no meu estômago e também intestino. Eu fui fazer o teste naquela manhã, sentindo uma incrível paz. O médico veio e perguntou o que eu estava fazendo desde a primeira endoscopia 2 meses antes. Nós falamos que nós oramos. O médico me falou que meu estômago não parecia nada com o que parecia 2 meses atrás. A biópsia voltou, desta vez, mostrando nenhum câncer. Damos graças a Jesus pelo seu sacrifício no Calvário. Glória ao nome de Jesus. Deus é bom. Então, seja o que for, busque ao Senhor. Amém? Diga, Senhor, tu és livre deste problema. Seja o que for. Ele está livre disso. Mas, Pastor Prince, este meu problema é problema de mulher. Mas não se esqueça que isso começou com o testemunho daquela mulher com um caroço no seio. Que escreveu, Jesus, tu tens caroço no seio? Amigo, ele, quando carregou o seu pecado, ele carregou pecado de homem e de mulher. As doenças também ele levou de homem e de mulher. Amém? Então diga para ele como ele é livre dessa doença ABC. Seja o que for, também sou eu neste mundo. Quer dizer que vai vir imediatamente? Não. Às vezes acontece imediatamente, mas o Espírito Santo quer que você contemple a sua glória. É o Espírito Santo que nos transforma. Olha aqui, 2 Coríntios 3, verso 18, mas todos nós com o rosto descoberto. No contexto de rosto descoberto tem a ver com a lei e a graça. Moisés, que representa a lei, tinha um véu no seu rosto, porque a sua glória estava diminuindo. Amém? Mas Jesus
nunca usou véu no seu rosto, porque a sua glória está sempre aumentando. Você e eu não temos véu no nosso rosto. Amém? Moisés foi esperto, porque o seu rosto brilha e você fala com as pessoas, depois eles veem que não brilha mais, vão dizer, há algo errado com Moisés. Então sabe o que ele fez? Ele colocou um véu sobre o seu rosto, para que ninguém visse a glória diminuindo. Foi esperto. Mas olha, isso traz uma atitude religiosa, que não é a graça. A graça mostra a fraqueza. A graça se manifesta com seus erros. Sua desqualificação é a sua qualificação para a graça. Amém. Posso ouvir um amém? Mas a graça não deixa você como está. A graça vai te dar poder. Mas o poder só vem depois, quando você descobre que a graça é um favor imerecido. E toda a igreja diga, amém. Então, como tu és, Jesus, qual o teu problema? Diga, Senhor Jesus, como tu és, eu sou neste mundo. Mas, pastor, eu não tenho fé suficiente. Olha para esta irmã que compartilhou seu testemunho. E ela era bipolar. Deixe-me encontrar. Aqui está. Quero agradecer. Seu nome é Jack. Quero agradecer ao Ministério Joseph Prince porque orou comigo. Há 1 mês e meio atrás eu escrevi para o seu ministério para que orassem por mim, para que Jesus me curasse de um problema de bipolaridade. E parece que era bipolar 2, uma desordem, algo desse jeito. Mas era uma pessoa bipolar. Eu tenho sofrido com essa doença desde 2009 e tem sido algo muito doloroso, como uma montanha russa. Essa doença não tem cura. E dia após dia eu sofria com sociofobia, uma estima muito baixa e mudança de temperamento cada hora. Eu cortei os meus contatos com amigos e familiares e orava para que morresse logo. Um dia assisti o pastor Joseph Prince na televisão falando como... Entenda uma coisa, que quando eu falo Joseph Prince, alguém pode dizer, ele está falando de si mesmo. É ele. Ele deve ser glorificado. Eu não brinco com isso. E alguns têm essa doença e é muito dolorosa. Um dia vi uma mensagem de Joseph Prince na televisão falando de como Jesus é. À direita de Deus Pai, assim somos neste mundo. Eu comecei a confessar de que como o cérebro de Jesus é, como a sua saúde mental é, assim é a minha neste mundo. Olha isso, o que ela disse. Eu nem tinha fé. Eu citava versos de cura quase diariamente como um robô. E continuava com a minha vida, pensando em tratamento. Alguns dias depois de confessar isso, este verso, eu comecei a perceber realmente algumas mudanças. Eu deixei de ser ansiosa, apesar da ansiedade ser uma grande parte da minha vida. E com o passar dos dias, eu recebi esse tremendo conhecimento de fé no meu coração, de que eu fui curada. Eu nem sei como isso aconteceu, porque eu não estava usando nem um pingo de fé. Isso ajuda? Estou feliz em dizer que já tem 1 mês e meio que fui completamente curada. Minha mente está muito clara. Minha autoestima totalmente restaurada. Sou basicamente normal. Joseph Prince, muito obrigado por tudo isso. Glória a Deus, dê a Jesus a glória, a honra e o louvor, aleluia. Em Marcos capítulo 6, Jesus estava no monte. Imediatamente, ele fez os discípulos entrarem no barco. Isso foi depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele alimentou mais do que provavelmente 10 mil pessoas, 5 mil homens foram mencionados, mais mulheres e crianças, provavelmente 10 a 15 mil, ou até 20 mil. E agora, ele subiu ao monte, e eu creio que é o Monte Arbel, se você for a Israel. De fato, tem um homem ancião ali, que é um guia já por muitos anos. Ele me falou isso, eu vou te dar crédito por isso. O Monte Arbel que você mencionou como candidato, eu acho que realmente é. Ok? Eu vou falar por quê. E por causa do fato de Jesus ter subido a montanha mais alta, naquela região da Galileia, em Israel, é o Monte Arbel. Olha aqui a foto do Monte Arbel. Os nossos pastores, comigo, no Monte Arbel, e muitos já estiveram lá. Mas, olha bem isso. Se virar para a direita, vira para a direita, próximo. Você tem esta linda vista, e dá para ver o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus pregou a mensagem. Há uma igreja ali agora,
foi onde Jesus pregou o Sermão da Montanha. Agora imagine as pessoas espalhadas naquele monte todo. Amém? E ele pregou o Sermão da Montanha ali, e ali tem uma das melhores acústicas de qualquer lugar. Não precisa de um microfone, é só ficar ali e levantar a voz e todos podem ouvir. Ok? Experimentamos isso uma vez. Agora virando um pouco para a direita, agora vamos descer, o pastor Matthews descendo. Até por trás ele é bonito. Então estávamos descendo, é uma montanha muito alta, é a mais alta desta região. E olhando para o mar, próximo, agora aí está o mar, ok? Da beirada do Monte Arbel. E mais perto, temos, dá para ver que tem, não planejamos isso, mas tem um barco no meio do lago, você vê? Pode ver? Certo? Quem vê é puro de coração. Você viu? Você está vendo? Ok, para te ajudar a se sentir menos desviado, vamos circular para você, olha. Agora você vê. E nós não planejamos isso, não pedimos para ninguém, mas esta é a visão que Jesus teve quando ele viu os discípulos no barco. Vamos voltar a esta passagem. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco. Ele despediu a multidão. Aquele que ele alimentou, multiplicando os pães, ele a despediu. E subiu o Monte Arbel e enviou os discípulos pelo caminho que vocês viram na foto. Provavelmente aquele caminho para o lago, para levar o barco para Betsaida. Certo? Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E olha esse fato sobre Jesus, porque não há nenhum detalhe que seja insignificante em toda a Bíblia. Ele foi ao monte orar. Onde ele está hoje? Ele intercede por nós à direita de Deus Pai. Ele está ativo. Ele está à direita de Deus Pai. E onde está a igreja hoje? Aqui. Estamos aqui. Somos o corpo de Cristo, estamos aqui. Amém? Aqui estamos sujeitos aos ventos da adversidade. Aqui nós nos encontramos com problemas na vida e até a Bíblia fala de todo o vento de doutrina que vem contra você. E a Bíblia diz, vamos ler, ele subiu ao monte para orar, uma figura de Jesus assentado à direita de Deus, e sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar. Certo? E ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, olha, eu quero explicar essa palavra, é uma palavra para estresse, a palavra para dor, essa palavra fadigar. O que está te fadigando para ser curado? Se fadiga para colocar pão na sua mesa. O que te cansa? Você está tentando vencer um vício? Um hábito, talvez ruim ou algo como um vício? Quero te falar algo. Jesus os viu se fadigando a remar, porque o vento lhes era contrário. Você está sentindo que o vento é contrário a você? Faz com que você se canse mais. Perto da quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é a hora mais escura da noite. Olha, naquela época dividiam a noite em 4 partes. Ok? 4 partes. Ok? Olha isso. De 6 da tarde, preste atenção, 6 da tarde até 9 da noite é a primeira vigília. Ok? De 9 da noite até meia-noite é a segunda vigília. De meia-noite às 3, a terceira vigília. De 3 da manhã até 6 da manhã, só quem assiste Copa do Mundo sabe. 3 da manhã até 6 da manhã é a parte mais escura. É a quarta vigília. E olha bem, na hora mais escura, Jesus vai até eles. Não tem nada sem importância na Bíblia. Ok? E perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Ok? Jesus viu que eles estavam lutando e olha isso. Você viu aquele monte? Obviamente, lá de cima Jesus olhou e Jesus viu o barco, mas nós vimos aquele durante o dia. Jesus olhou para lá e os viu na hora mais escura. Quero que saiba de algo. Ele te vê. Ele sabe o que você está passando, ele sabe qual é o seu estresse. Por que você está preocupado? Por que está carregando este peso? Ele sabe dos seus desafios. Ele sabe que o vento é contrário a você. Ele sabe que você está passando por lutas. Ele está vendo.
Ele não só está lá em cima, longe de nós. Obviamente, não era um vigiar natural, mas um vigiar sobrenatural. Porque foi na hora mais escura. Alguns de vocês nem viram aquele barco. E era de dia. Ele vê e ele sabe. Intercede por você. Ele intercede por você. E ele sempre é ouvido. Ele ora por você. Ele ora pelo seu problema. Não quero saber se isso está nas Escrituras, se tem alguma aplicação ou não, mas quando eu passo por lutas, eu não consigo fazer uma oração muito bíblica e digo, Senhor, eu não consigo orar mais. Então ore por mim. Eu já fiz isso, Joseph Prince já fiz isso. E algo acontece. Tudo muda. Não posso explicar. Creio que ele ora por mim. Eu creio que ele ora por mim. Está ouvindo, igreja? Ele te vê. Seus lábios como uma oração. Amém? E olha isso. Como aplicar isso? Pastor, eu sei que ele está lá no céu e ele está bem longe de nós. Pastor, eu queria tanto tocar nele. Não, amigo, ele não está longe. Porque na próxima parte da história, e para isso nós vamos para um outro evangelho que fala da mesma história. Mateus 14, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Olha, o mar estava revolto, eles estavam com medo de afogar. Do que você tem medo? De que essa doença vai te matar? Vai tirar sua vida? Ele anda sobre isso. Jesus anda por cima daquilo que quer te afogar. Ele anda sobre isso. O Deus Altíssimo está mais alto do que qualquer coisa que te perturba. Amém? Então ele andou sobre o mar e o mar virou calçada para os seus pés. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. E sabemos que no original, ego eimi. E quer dizer eu sou. Eu sou. Deus se introduziu assim na sarça ardente. Eu sou. Não temais. Eu sou. Tende bom ânimo. Eu sou. Vamos continuar lendo? E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Uau! Ok. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Obviamente, eles estavam olhando para Jesus. Pedro estava olhando para Jesus. E ele disse, se és tu, Jesus, quero andar sobre as águas. Ele disse, vem. E ele olhava para Jesus, ele começou a andar sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. E preste atenção neste detalhe. Jesus estava na montanha, mas logo depois estava do lado deles. O Espírito Santo nos mostra como devemos agir na nossa vida com a realidade de 1 João 4,17, como ele é, nós somos neste mundo. Coloque os seus olhos em Jesus. Pedro podia por si mesmo pular naquela água e andar sobre ela? Pedro podia andar sobre as águas? Algum cientista, alguém pode dizer, eu sei como andar sobre as águas. Não. Nenhum homem pode. Mas desde que os seus olhos estavam em Jesus, ele se tornou sobrenatural. Os testemunhos que eu conto são sobrenaturais. Não são naturais. Não é criação, é a redenção. Amém? Não tem a ver com a força humana, não importa se é inteligente ou forte, certo? O homem falha, Deus não falha. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Quando o homem chega no limite, Deus opera. Aleluia! É hora do homem parar de tentar providenciar satisfação para os seus prazeres, tirar dos seus recursos que são limitados, confiar no seu pequeno cérebro para tentar se manter com sua família e também as pessoas que ele ama ao seu redor. Você não vai conseguir fazer isso. Precisamos reconhecer que somos falhos, somos pequenos neste mundo decaído e aceitar a verdade divina. Queremos ainda ressuscitar a criação. Nada aconteceu com ela. Ela está indo muito bem. E tentamos levantar um corpo que está morto. E já fede. Deus diz, aceite a nova criação. Eu tenho algo melhor. Tenho algo melhor do que a criação. Eu tenho redenção, aleluia. Amém. Quando Jesus colocou lama nos olhos do cego, ele continuava cego. E quando você coloca qualquer coisa nos olhos do cego, vai ficar mais cego. Mas Jesus o enviou ao tanque de Siloé, o tanque da redenção, porque representa Jesus Cristo. Quer dizer, o enviado pelo Pai para nos salvar. Aleluia. E quando o cego foi e lavou seus olhos, agora, o que a criação, pó, é somente pó. O que a criação não pode fazer, a redenção proveu. O que a lei não pode dar, a graça provê. Então pare de confiar
em si mesmo, com pequenos recursos. Ok? Ele olhava para Jesus. E como Jesus estava sobre as águas. Não se esqueça, a hora mais escura. O vento soprando. E se você já foi lá, experimentamos isso. Vocês não fazem isso porque vão com um guia nas nossas viagens, com aquela vontade de comer no hotel. Depois que você come, você quer dormir. Certo? Eu e os meus pastores, falei com eles, vamos dar uma volta de barco no Mar da Galileia. Fizemos várias vezes e decidimos então pegar um barco e fomos até bem perto e chegamos só na metade do caminho, bem no meio. Queria sentir aquilo. E tudo em volta estava calmo. Ok? Vimos as luzes de Tiberíades, estava tudo bem, mas não se esqueça, havia uma tempestade naquela noite. Como lemos, tentei imaginar. Então o vento começou a soprar. Você quer realidade? O Senhor disse. Deixa eu aumentar o drama aqui para você, ok? E os pastores que estavam comigo se lembram, ficou agitado, certo? O barco balançava. E olha, nossa vida de oração melhorou. Rapidamente, instantaneamente. Nós percebemos que estávamos com um sério problema. Estava escuro. Amém? Amém? E o pastor Mark estava ali, sabe? Tem que salvá-lo antes de tudo. E eu estava então pensando assim, sabe? Olha, ficou muito agitado. E até mesmo o cara do barco disse não dá para ir adiante. Certo? Porque o vento começou a ficar forte. De repente, certo? Parece um túnel, os montes como o Arbel e outros ali. E rapidamente ele vem, sem você esperar. E foram pegos ali, eram pescadores. E foram pegos. Você se sente assim como pego pelo problema e você é um homem que tem muitos diplomas e você é inteligente. As pessoas dizem que você tem um QI bem elevado. Eu não tenho nada contra esse tipo de coisa, mas eu te digo, o problema ainda vem e te pega de surpresa. Só Jesus para te ajudar. Só o Senhor deve ser o objeto da sua devoção e adoração. Nenhuma outra pessoa, nem você, pode estar nessa posição. Pedro olhou para Jesus. E chegamos seguros, só para você saber, porque alguém pode perguntar, você chegou seguro? Sim. Ok. Ficamos felizes em voltar, na verdade. E, enquanto ele olhou para Jesus, ele se tornou como ele é. Acima da luta, acima das ondas. Mas a Bíblia diz, mas sentindo o vento forte. O vento estava forte, ele viu, ele sabia disso. Tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento, olhou para a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus. Deixe-me perguntar isso. O que aquele vento forte soprando e as ondas fortes têm a ver com você andar sobre as águas? Você quer dizer que você pode andar sobre as águas quando tudo está em paz? Viu como os nossos medos são ilógicos? Olha bem, mesmo que tudo esteja calmo, não tem nenhum vento nem tempestade, tudo calmo, nenhuma onda, como um espelho. Você pode andar? O que a tempestade tem a ver com isso? Olha, me desculpa, eu vou dizer isso. Quando nós sucumbimos à descrença, ficamos estúpidos. Não raciocinamos. Esse evento não foi colocado ali pelo Espírito de Deus só para ser parte da história. É uma lição. Você diz Jesus está na montanha. Não, ele está do seu lado. Rapidamente. E se a sua fé falhar? Ele diz, te avisei. Não devia ter feito isso. Agora é seu problema. Agora resolve isso sozinho. E às vezes, a confissão de fé foi ensinada de tal maneira que é assim, não diga isso, não diga isso. Tá amarrado, tá amarrado. Não fala de relacionamento. O filho vem e diz, pai, eu estou com muito medo. Amarra isso, para com isso. A esposa fala para o marido, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. E no casamento fica tudo amarrado. Amarrou. Converse de forma normal e depois use a fé. Certo? Fale. Não tem nada errado com isso, ok? Foi assim que Pedro errou. Ele olhou os problemas e começou a afundar. Teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão. Deixe-me perguntar isso. Jesus estava um pouco longe. Certo? Ele tirou os olhos de Jesus e nem viu que Jesus estava indo na sua direção. Você pode não olhar para Jesus, mas ele está sempre olhando para você. E quando você fracassa na sua fé, ele te abandona? Que pena. Blu, 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 blu. Mateus, você é o próximo.
Não, ele não faz isso. Aqui não é um tipo de treinamento. Nós somos soldados no exército de Deus. Bem, esse comandante é maravilhoso. E logo ele foi e estendeu a sua mão. E disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha bem isso. Jesus na montanha é o sacerdote. Jesus no mar era provisão. Jesus no barco era presença. Um dia a igreja o terá, fisicamente, de volta conosco. Na montanha, ele ora por nós. E no mar, ele estende as mãos. E um dia ele vai pisar aqui nessa terra, entrar no barco. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nenhum filme pode duplicar isso. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Pastor Prince, quero falar algo. Eu sou um teólogo, pastor. O senhor fala sobre ser um com Cristo, mas eu creio que isso está falando sobre a alma, sobre o espírito e não fisicamente com Cristo. Bem, alguns foram curados por acidente. Não foi entendimento teológico que os curou. Deixe-me falar uma coisa para você. Você que é um teólogo, você acha que a palavra é autoridade número 1, não é? Eu também. Agora, como explicar isso? Efésios 5. Porque somos membros do seu corpo. Qual ele é, somos nós deste mundo, certo? Mas pastor, não está falando do seu corpo, está falando da sua posição. Mas isso aqui, somos membros do seu corpo. Da sua carne. E dos seus ossos. Será que isso pode ficar mais claro? E o seu corpo agora, tem alguma doença nele? Tem degeneração no seu corpo? Tem algum tipo de envelhecimento agora no corpo de Cristo? À direita de Deus? Assim é você neste mundo. Somos membros do seu corpo, da sua carne. É como o Espírito sabia que ia ter discussão sobre isso. Somos membros não somente do seu corpo místico, o corpo de Cristo no mundo inteiro, mas nós somos membros do seu corpo e da sua carne, da sua própria carne e dos seus ossos. Jesus orou para que isso acontecesse. Jesus orou na oração sacerdotal. Se você ama alguém, você quer ser um com ele. Os pais entendem o que eu digo, as mães principalmente, cuidando do filho doente, com temperatura alta, e às vezes, mesmo como cristão, você queria carregar aquela febre. Estou certo? Você sabe que Jesus carregou mais? Às vezes você mesmo quer carregar isso, para que aquela dor saia do corpo do seu filho. Certo? Você quer fazer isso? Quanto mais Deus, amar uma pessoa é se identificar com ela. E sabe de algo? A Bíblia diz, vamos ler Isaías 63, e em toda a angústia deles, a angústia de Israel, ele foi angustiado. Quando Israel estava na fornalha de fogo do Egito, você acha que Deus estava no céu? Desfrutando das ruas de ouro e olhando para eles lá embaixo? Não, em todo o seu sofrimento, ele sofreu. Isso é amor. Ele estava com eles e por isso ele apareceu para Moisés numa sarça ardente. Porque o seu povo estava numa fornalha de fogo. O amor se identifica. O amor quer ser um com a pessoa amada. Por isso o amor se identifica. E ele levou as nossas doenças e dores. Ele carregou. Glória a Deus, tem gente sendo curada. Quem está assistindo agora também. Mesmo na sua casa, onde você estiver assistindo, receba este amor. Por isso o amor se identifica. Quando Israel passou pelo deserto e moraram, não em casas de pedras, mas abrigos temporários, tendas. Onde Deus morou nos 40 anos, durante o deserto. Deus viveu no céu, Deus viveu também em tendas. É chamado tabernáculo de Moisés. Deus habitou em tendas para se identificar. Depois atravessaram o Rio Jordão, depois de 40 anos, entraram na terra prometida e agora tiveram que se tornar guerreiros com grandes cidades na frente deles, Jericó. E Josué olhou para Jericó e disse, uau, é muito grande. E mais do que 30 anos atrás, os espiões entraram aqui e ficaram abatidos. Eles viram as muralhas e de repente alguém apareceu. Para Josué, a Bíblia diz, ele estava com a espada desembainhada. Ele apareceu como general de um exército. Quem era? O nosso Senhor Jesus. Na sua aparição pré-encarnada. Olha, ele apareceu
na mesma posição em que o povo estava. O povo agora era um exército e o Senhor apareceu como um general. Lindo, tremendo. Josué perguntou: você está de qual lado? Ele disse: eu não tenho lado, eu comando tudo. Entraram então na terra da promessa, a terra de Israel, e habitaram em casas de pedras. E onde Deus habitou? Num templo feito de pedras. Você o ama? Ele vai até onde você está. E finalmente, Deus disse: o sangue do meu filho te purificou tanto por dentro, que agora eu posso habitar dentro de você. Todos os santos do Antigo Testamento, Elias, Davi, eles tiveram o Espírito Santo sobre, mas não tiveram o Espírito Santo dentro. Porque o sangue do qual eles dependiam era sangue de bois e cabras, que não limpa por dentro, mas era só uma cerimônia exterior. Mas o sangue de Jesus te limpa de dentro para fora. Tão limpo que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio e habitou neles. Jesus disse: o Espírito Santo está com vocês e estará em vocês para sempre. Para sempre. E agora ele está em nós. Ele gosta de estar onde estamos. Viu o amor? O amor faz isso. O amor gosta de estar assim. Sabe quando você vê lindas montanhas no Canadá ou no Colorado e talvez na Suíça? Você vê tudo isso e você está sozinho? Você não desfruta muito. Você diz: eu queria que minha esposa estivesse aqui. Queria os meus filhos aqui. Amor ama compartilhar. Até mesmo a dor. O amor quer tomar a dor e dar para você a melhor experiência. Você quer que a pessoa desfrute aquilo que você está vendo, esse cenário? O amor quer dar coisas assim. Isso é amor. Isso é só uma gota no oceano. Algo minúsculo, algo tão pequeno, bem mínimo, da visão do amor de Deus por você. Tem muito mais. Então, ele não quer somente levar a sua dor, os seus pecados também, as suas dores, e não só isso, mas ele te dá a sua posição. Ele te dá todas as coisas boas que você não tem, que você não alcança sozinho. Como ele é, assim somos nós neste mundo. Você pode entender essa verdade, e olha, essa verdade vai fazer você vencer a imoralidade sexual. Amém? Em 1 Coríntios 6 nos fala: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz, não por certo. Ei, suas mãos, seu corpo, tudo em você. Você tem que entender essa verdade. Você é membro de Cristo. Literalmente. No dia que você entender a revelação disso, você vai então impor as mãos, não vão ser suas mãos. Você é membro de Cristo. Respeite seu corpo. Paulo não disse: pare. Paulo não disse: comentando sobre a lei, não adulterarás. Não, Paulo revela o fato que somos um com Cristo. Estamos fazendo isso, pastores? E vocês, pregadores? É fácil pregar sobre a lei? Não faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Mas pregar a graça tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter unção. É por isso que quando ele voltar, estou terminando. Quando ele voltar, a Bíblia diz em 1 João 3. Vamos ler 1 João 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Porque assim como é, o veremos. Quando você vê Jesus como você é, você vai ter um novo corpo. E por que diz: seremos como ele? Ali diz: porque como ele é, o veremos. E se você e eu o vermos mais e mais, nas Escrituras, mais e mais dele, nas pregações que ouvimos, vamos ser como ele. E assim esperamos o novo corpo, quando ele voltar. Viu como está conectado? Vendo como ele é e ser transformado? E no caminho de Emaús, Jesus os impediu de vê-lo pessoalmente. Ele podia dizer: olha, as minhas feridas, eu sou Jesus. Ele não fez isso. Ele impediu que ele os visse como ele é, até que eles o viram na Bíblia. Porque isso dá para nós todos oportunidade igual. E para ver Jesus não é ficar lá fora olhando para o céu e tentar vê-lo. Não. Mas sim vê-lo na pregação da palavra, vê-lo na Bíblia, nas Escrituras, vê-lo nos seus estudos, e quando você o vê, será como ele. Pode demorar, mas você vai ser como ele. Ok? Você o ama?
Não temos tempo para olhar na oração que ele fez pela unidade? E está em João 17, estude um pouco isso, leia isso. Deus respondeu sua oração? Sim. E nós somos um. Hoje somos um com Jesus. Quero ler mais um testemunho. E vamos terminar. Talvez você está passando por isso. Pastor, eu posso orar por alguém? Você pode fazer essa oração. Uma mãe fez essa oração por um filho autista. E a mãe diz, eu tenho um filho chamado Zachary. No mundo inteiro vemos pessoas sendo tocadas. No mundo inteiro. Não só na América, na China, Uganda, Quênia, Europa, França, Alemanha. Já vou terminar. Meu filho Zachary, quando crescia, demorou a falar e era violento. Ele ficava aéreo por horas e ele fazia só uma coisa o dia inteiro. Às vezes ele não queria nem cooperar e a hora do lanche não podia atrasar. Se atrasássemos só 5 minutos, ele ia jogar e a gente não tinha condições de trazê-lo de volta à mesa. Não conseguíamos comunicar com ele com eficácia e não sabíamos se ele entendia o que estávamos dizendo. Às vezes ele repetia uma palavra o dia inteiro. Não conseguimos fazê-lo treinar para usar o vaso e ele tinha que usar fralda para poder sair. Depois tivemos que colocá-lo numa escola para crianças especiais. Ele foi diagnosticado com autismo. Certa vez, durante uma mensagem do pastor Prince, eu escutei este verso. Que verso é este? Como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Naquela mensagem o pastor falou, se você está enfrentando qualquer situação, seja enfermidade ou falta de dinheiro, e nós somente precisávamos declarar que assim como Jesus está no céu, assim somos nós neste mundo. Quando eu estava enferma, eu declarei isso, e a enfermidade então foi embora. Então pensei, vou fazer isso com meu filho, que tinha problema de autismo. Eu disse ao Senhor, o Senhor não tem autismo, meu filho também não tem. E sou feliz em dizer que os sintomas que nós tínhamos visto nele desapareceram. Ele agora pode falar. Falar. Saiu na hora errada. Ele agora pode falar. Ele agora fala e se veste. Vai ao banheiro. Pastor Mark, olha isso. Mais uma vez. Glória a Deus. Ele agora vai ao vaso, ele se veste, ele está indo até muito bem na escola. E ele se tornou tão amável, não mais violento, que tem muito menos sintomas de autismo, mas abraços e beijos dele. Ele agora é meu guarda-costa. Zachary fala para mim às vezes, mamãe, gosto do seu sorriso. Glória a Deus, ele agora fala. Suas mudanças foram tão drásticas que o novo professor no centro da escola especial, onde Zachary vai, perguntou por que Zachary está numa escola de crianças especiais. Porque ele é muito diferente dos outros. E por causa disso, estamos pensando em tirá-lo daquela escola e colocá-lo numa escola comum para crianças. Dou glória a Deus porque Zachary foi curado e ele fez isso sem precisar nenhum tipo de drogas ou medicamento. De fato, como o Senhor é, assim é o Zachary neste mundo. Obrigado, pastor Prince, por pregar as boas novas. Esse verso me deu poder em Cristo. Glória a Deus. Dê a ele glória. Aleluia! Obrigado, Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar. Amigo, o Espírito Santo quer que você olhe para Jesus. Moisés viveu vendo aquele que é invisível. E a Bíblia diz que Moisés viveu até 120 anos de idade. Seus olhos não escureceram e a sua força não se abateu. Moisés continuou vendo aquele que é invisível. Deus quer que você viva uma vida olhando para Jesus, à direita de Deus Pai. E seja o que for que você estiver passando, o que estiver acontecendo, seja o que for a sua luta, primeiro saiba que Jesus te vê. Jesus te vê. Não há tempestade tão escura que o impede de ver a sua luta. Ele vê você lutando, ele te vê remando, ele te vê cansado, ele vê a sua dor e ele te ama e quer te ajudar. Se olhar para ele, além das nuvens, como um garoto quando perguntaram para ele quando brincava de pipa, num dia nublado, ele não podia ver a pipa e o homem disse, como você sabe que não perdeu a pipa? Senhor, posso sentir a pipa com a minha linha. Às vezes as nuvens tentam impedir você de olhar para Jesus, mas você pode sentir o amor tocando no seu coração.
Talvez essa manhã você viu o seu amor tocando no seu coração. Você sabe então que Ele te ama? Então diga, Senhor Jesus, como Tu és, assim sou eu neste mundo. Senhor Jesus, como Tu és livre desta fobia, assim sou eu neste mundo. Senhor Jesus, como o Senhor está livre de escassez e nunca ter o que basta, assim sou eu neste mundo. Deus fez o Senhor a medida para as minhas bênçãos. Obrigado, Senhor Jesus, como Tu és. Eu sou neste mundo. E se não dá para dizer isso, porque Jesus não é o seu Senhor e Salvador, então, amigo, você não está aqui por acidente ou coincidência. Você está aqui porque Deus te trouxe. Lugar certo na hora certa. Deus te trouxe a este lugar hoje. E Deus te ama. Faça essa oração comigo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo e você vai ser salvo junto com a sua família. Diga isto após mim, Pai Celestial. Obrigado por teu amor por mim. Obrigado por me trazer aqui, ou me permitir assistir isso, para ouvir as boas novas. As boas novas que Jesus morreu para me dar. Eu creio que Tu me amas. Tu me amas. E, Senhor Jesus, Tu me vês. E sabes o que eu estou passando. Coloco a minha fé em Ti, pois levaste os meus pecados no Teu próprio corpo naquela cruz. Fosse julgado no meu lugar. E voluntariamente e alegremente carregou o meu julgamento e o eliminou naquela cruz. E ressuscitaste dos mortos. Sem os meus pecados, sem as minhas doenças, sem minhas enfermidades. Ressuscitaste sem nenhum deles. Ressuscitaste vitorioso. E como Tu és, assim sou eu neste mundo. Senhor Jesus, Tu és meu Salvador. Tu és meu Senhor. Coloco a minha fé em Ti. Meus pecados foram perdoados. Fui completamente perdoado. Sou altamente favorecido. E agora eu sei, de hoje em diante, eu sou amado. Profundamente amado. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Fiquem em pé. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Quando você vem à igreja New Creation, lembre-se sempre, ok? Venha preparado para ouvir o que Deus tem para você, porque o Senhor pode te libertar enquanto prega a palavra. Lembre-se disso. Então fique alerta. Eu sei que sábado à noite para alguns é dia de sair, mas irmãs, tente assistir pelo menos uma vez. Um episódio, ok? Fique alerta. Não deixe que o inimigo roube aquilo que você está ouvindo. Amém? Faça o melhor no domingo. Prepare-se então no domingo para ouvir aquela palavra de Deus. Porque nas novelas, nada daquilo vai te ajudar. O galã fica mais rico, mas você continua com o seu problema. Mas se ouvir a palavra, ela vai te libertar. Levante as suas mãos neste lugar, que nesta semana o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos da revelação do seu Filho Jesus Cristo. Oro para que essa revelação seja mais forte e mais forte no seu coração. Que o Espírito Santo te ensine, pegue as coisas de Cristo e as revele a você. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Amém. Eu oro para que Deus te dê sabedoria, que o Senhor te dê discernimento quando o inimigo tentar te distrair. Que Ele te dê sabedoria e entendimento para você ver que a tempestade está querendo tirar sua atenção e tirar os seus olhos de Jesus. Oro para que o Senhor te proteja com a sua família durante essa semana de todo perigo e mal, de toda infecção e doença. Que Ele te conceda o favor sobrenatural de Deus. Você está no mundo, mas não é do mundo. 1000 cairão ao teu lado, mas você não será atingido. Porque você está sob a proteção de Deus. Os seus olhos olham para você. E você é completamente abençoado. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga, Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Amo vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.